Oiê, tudo bem? Eu sou a Tati, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje com mais um vídeo de criaturas fofinhas. Nós estamos colorindo criaturas fofinhas na sequência toda terça, quinta e sábado. E hoje nós vamos aqui para mais uma ilustração. Depois de já ter colorido tanto desenho lindo, nós vamos hoje para a ilustração do galinheiro. Vou proteger aqui a minha página de baixo e bora lá, pessoal. A intenção nesse galinheiro aqui é fazer muita textura de madeira, vocês vão ver. Quero fazer madeira de vários tons, textura de madeira, né? De vários tons. Quero fazer aí no teto, quero fazer no galinheiro em si, quero fazer aí nas paredes, quero fazer textura de madeira na árvore também, no chão. Então, para isso eu vou testar aí alguns tons de marrom. Então, para a árvore eu vou utilizar um tom de marrom mais escuro. Para a parede eu quero utilizar um tom médio. Para o teto eu quero também utilizar um mais escuro, mas não tão escuro quanto a árvore. E para o galinheiro eu quero utilizar um tom mais alaranjado e assim vai. Então, se você me vê aí testando marrons durante o vídeo, é porque eu tô procurando o tom certo para cada elemento. Mas aí, já que eu tava com o vermelho na mão, que eu utilizei para pintar as maçãs, aproveitei para pintar aí essa luminária, achei que ficou linda. Depois eu vou vir dando uma escurecida na parte de fora dela e deixar a parte interna, né, onde fica a lâmpada um pouco mais clara, mas eu achei que ficou bem bonita. E parti para a copa da árvore, como sempre, o meu sofrimento com verde, porque eu não tenho um verde mais decente que não seja tão escuro. Tenho alguns, mas bem escuro. E da árvore eu parti aí pro céu, um céu bem azulzinho. Gente, eu resolvi fazer uma textura diferente nessa nuvem hoje. Ao invés de fazer aquele efeito com contorno na parte inferior que geralmente eu faço, eu resolvi cobrir as linhas pretas, porque eu tenho caneta acrílica agora. Então, eu resolvi cobrir as linhas pretas para ficar parecendo uma nuvenzinha mesmo. Mas antes de fazer isso, eu vou voltar aí com os dois tons de verde, fazendo pontilhismo na minha árvore. Eu já ia fazer de qualquer jeito, mas agora com essa base manchada, vou ter que fazer mesmo, né? A nossa sorte é esse recurso aí que a gente tem para poder esconder um pouco o verde manchado. Eu não queria gastar com mais um kit de canetas agora, de marcadores, mas eu vou ter que gastar. E eu não queria justamente porque esse kit não é antigo, mas eu tô colorindo muito. Tá tendo vídeo aqui no canal todos os dias da semana. Então, é natural que as canetas comecem a falhar, né, gente? Principalmente aquelas que a gente mais usa. Então, vou ter que investir no novo kit, mais pro meio agora de abril. E torcer aí pra que eu consiga me virar até lá. Então, nas nuvens eu passei algumas camadas da caneta acrílica. Depois eu vou vir passando mais camada ainda, porque eu ainda tava vendo uma sombra do contorno preto. Então, eu não quero, e então depois eu vou vir passando mais camadas. E eu vou deixar o link desses marcadores acrílicos aqui na descrição e no comentário para vocês. É o mesmo kit que eu te mostrei no vídeo de domingo, que saiu domingo aqui no canal, tá certo? Então, bora lá para a textura de madeira. Eu vou fazer primeiro a parede. E como eu já ensinei para vocês, eu vou fazer a mesma textura em todos os elementos de madeira, que é fazendo linhas. Não precisa ser linha reta, não precisa ser linha torta, não tem um padrão. O resultado final vai ficar lindo de qualquer jeito. Então, aí fazendo linhas com um espaço entre elas. Depois que você fizer tudo, que secou, você volta preenchendo essas linhas, igualzinho eu tô fazendo aí no vídeo. Eu fui fazendo mais ou menos de 2 em 2 tábuas aí, justamente para dar tempo de secar. E aí eu voltava preenchendo os espaços, porque dessa forma a primeira camada já estaria seca e aí eu conseguia preencher os espaços tranquilamente. E mesmo depois de tudo pronto, gente, eu vinha com alguns risquinhos aleatórios para ficar um tonzinho mais escuro mesmo e ficar ainda mais parecido com madeira. Lembrando que eu utilizo somente um tom de caneta, certo? Não precisa trocar de caneta, o que vai deixar os tons sobressaindo, parecendo que tem mais um tipo de caneta ali, é justamente o fato de você deixar secar a primeira camada. Quando você vem com a segunda, ela já vai ficar ali com um tomzinho diferente. Vocês vão ver que eu troquei de caneta algumas vezes, mas eu não troquei dentro do mesmo elemento, tá? Eu troquei para fazer partes diferentes. Como eu disse, a parede eu fiz de um tom, o teto eu fiz de outro, esse arco da porta eu fiz de outro tom,
e o galinheiro eu vou fazer de outro e o chão de outro. Então, a minha troca de caneta é para troca de elemento e não para fazer o mesmo elemento com tons diferentes. Não tem necessidade. Se você tem um kit de 12, com uma única caneta marrom, você já consegue fazer uma textura de madeira bonita. E essa textura de madeira é a que eu considero mais bonita e mais fácil de fazer. Então, depois que eu fiz aí a parede, o teto, esse arco de madeira da porta, eu fui pro chão. Tinha até um pedacinho ali que eu tinha feito como parede. Aí eu percebi que não era parede, que era chão. Aí eu simplesmente passei o marrom por cima. Até porque eu tinha escolhido pro chão um marrom mais escuro, então deu super certo. E eu tentei utilizar o mínimo de cores possível nesse desenho. Então, sempre que tinha algum elemento novo, eu tentava pegar uma cor que eu já utilizei. Então, por exemplo, ali para os coraçõezinhos do galinheiro, eu coloquei o mesmo tom de vermelho mais escuro que eu utilizei para fazer a parte externa da luminária. A princípio, eu tinha pintado a luminária com um vermelho da maçã, depois eu vim passando por cima um vermelho mais escuro, somente na parte externa dela. E aí, pro galinheiro, eu queria que ele se destacasse, então eu escolhi um marrom mais alaranjado, que é o Marigold. Esse kit de canetas que eu tenho, que é o de 168 peças, esse Marigold veio bem amarronzado. No meu kit anterior, que é o de 80 peças, ele já é bem alaranjado. Então vai depender, pode ser que o seu seja mais amarronzado ou não. E se por um acaso tiver muito laranja, é só você trocar de tom, escolhe um outro que seja mais amarronzado ou faz um alaranjado mesmo. Fica aí do seu interesse. E aí eu fui pintar ali o rótulo do saco de... Eu não sei se é aquele negocinho de trigo ou se é feno, não sei o que é isso. O desenho parece aqueles desenhos de trigo, né? Aí eu fui pintar ali o rótulo, depois eu fui pintar o quadrinho na parede. Como eu disse, eu tentei usar as mesmas cores. Então eu já tinha separado esse 122 aí, que é o tom que eu uso no biquinho da Cora. E aí eu aproveitei ele para pintar tanto o biquinho da galinha, como o biquinho do pintinho, quanto o rótulo de trigo e também uma das partezinhas do ovo de Páscoa na parede. Porque vocês viram que maravilhoso? Ter um posterzinho de ovo de Páscoa na parede? Eu achei maravilhoso. E aí chegou a hora de colorir a nossa galinha. E, gente, olha que maravilhosa. Eu achei que ficou, achei que ficou tão linda. Achei que eu consegui transmitir exatamente a ideia que eu tinha pro papel, e quando isso acontece fica maravilhoso. Eu amei, eu escolhi aí 2 tons, um mais clarinho e outro marrom mais escuro para fazer ela, e depois eu venho fazendo, mesmo que eu faço quando é grama, por exemplo, vim fazendo vários risquinhos para dar essa sensação de pena. E aí depois com a caneta branca eu vou vindo dando em alguns mais retoques, e com a caneta amarela e a laranja eu também vou vir fazendo uns risquinhos bem de leve, para dar esse efeito aí de que ela é multicolorida, como geralmente as penas das galinhas são. Agora vamos para um momento de tortura e sofrimento. A caneta que eu uso pro Chico também tá acabando, gente. Ai, meu Deus, que tristeza. Eu vou ter que escolher outro tom de caneta para ele, um mais próximo, para colorir os próximos desenhos, porque não dá para utilizar mais essa caneta nele. Ele é um cachorro grande, né? Então é um espaço grande para colorir. E vocês vão ver que eu tentei corrigir aí essas manchas e vai ficar pior ainda do que já tá. Então, assim, o resultado desse desenho ficou tão bonito, eu gostei tanto, mas com o Chico ficou tão feio. Ai, meu Deus, estragou o desenho, digamos assim, as manchas que ficou nele. Então, eu vou ter que ir para os próximos desenhos achar uma outra alternativa, procurar aqui um tom próximo para pintar ele, porque não dá para ficar com esse sofrimento. É o mesmo sofrimento que foi ali na árvore, mas na árvore eu consegui dar um jeito, né? Mas com o Chico ficou muito feio. Fiquei muito triste. Bom, aí escolhi uma corzinha aí pro feno. Eu não sei se isso é feno, mas pra esse matinho seco que fica aí pros ninhos das galinhas, né? Escolhi um outro tomzinho bem clarinho. E aí eu pintei o saco de trigo lá no mesmo tom. E aí eu escolhi um tomzinho acima, que eu vou utilizar também para fazer um detalhe ali no saco de trigo, como se fosse um... A ideia era fazer aqueles sacos como... Eu não sei o nome desse material, mas sei lá, tipo... aquele saquinho meio que de palha, um tecido de palha, eu não sei o nome do tecido, mas a ideia era remeter a esse elemento. E aí, para esse mesmo tom mais escurinho, eu vim fazendo
risquinhos no feno. Eu vou chamar de feno, apesar de eu não saber se esse é o nome, tá? Mas eu vim fazer risquinhos nesse feno aí do galinheiro. Primeiro eu fiz risquinhos com o mesmo tom que eu utilizei de base. Esperei secar e fiz o risquinho com o mesmo tom, como eu sempre faço. Eu fiz igualzinho, eu faço com grama, tá, gente? Aí depois eu vim fazendo risquinhos com um tom mais escuro e depois com a caneta branca eu vim fazendo os mesmos risquinhos. A diferença de como eu fiz com a caneta branca aqui e pra grama é que na grama eu faço com a mão mais pesada, um risquinho mais forte. Aqui eu fiz um risquinho bem mais levinho. Inclusive eu peguei a minha caneta branca que tava acabando, que era para não sair muita tinta. Então, eu achei que ficou um efeito bem legal. Mas antes de chegar aí na caneta branca, eu resolvi fazer um efeito aqui nos ovos. Eu já tinha feito um sombreado nele, deixado branquinho mesmo, mas feito um sombreado com cinza mais escuro. Aí eu resolvi ali no fundo da estufinha de ovos colocar um cinza um pouco mais escuro do que eu tinha colocado e fazer um contorno amarelinho nos ovos e fazer uma luz com a minha caneta acrílica amarela, fazer como se estivesse saindo uma luz de cima. Não sei se vocês sabem, mas geralmente nessas estufinhas tem ali uma luz para aquecer os ovos e dar a sensação para eles, né, de que a galinha tá aí em cima. Então foi isso que eu tentei fazer, que eu tentei representar e achei que ficou bem fofinho. Aí depois vim fazendo aí o efeito com a caneta branca no feno e concluí fazendo os pontos de luz em todos os elementos, como eu sempre faço. Aí eu lembrei que eu não tinha feito a sombra do Chico, eu fiquei tão triste com a base dele que eu não tinha nem feito a sombra. Então eu dei uma pausa ali nos pontos de luz pra fazer a sombra nele. E, gente, você já deixou seu like? Já deixa o seu like que isso ajuda muito aqui no canal. Vocês têm sido incríveis deixando like, comentando, se inscrevendo. Mas o YouTube nunca tá satisfeito. Então é importante que você faça o mesmo em todos os vídeos. E, inclusive, já deixa um comentário aqui dizendo o que você achou da minha galinha e que nome a gente pode dar pra ela. Eu acho aí que ela é alguma parenta da Cora. Eu acho que a Cora e o Chico foram visitar essa parenta e aí, ó, nasceu mais um priminho da Cora. E olha só como ficou linda essa galinha agora com os toques de caneta branca, gente. Eu tô impressionada com ela, nem parece que foi eu que fiz. Achei que ficou muito linda. E feito isso, concluímos o nosso desenho. Olha só como ele ficou perfeito. Se a gente não olhar para o Chico, claro, né? Mas olha só como ele ficou perfeito com todos os pontos de luz. Eu achei que ficou maravilhoso. E eu usei esse tanto de caneta, muitos tons de marrom, mas com alguns toques de cor também. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Como eu sei que você já deixou seu like, eu já vou me despedir. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.